Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nesse dia maravilhoso. Estamos aqui continuando com o nosso estudo de Atos, vendo as aventuras do apóstolo Paulo, agora suas viagens missionárias, as coisas que têm acontecido com ele. E nós vimos aqui no último capítulo que ele é preso, né, e levado ali diante a uma multidão, e ele então pede para poder falar. Então nós paramos aqui, agora nós vamos ver o discurso de Paulo em sua defesa. Mas antes de começarmos a leitura do dia, eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso para Cleo Nissinha, que anda comentando em todos os vídeos, está acompanhando, me manda mensagens particulares falando que está gostando. Um abraço e um beijo bem forte para você, e também para Simone Mota, que andou fazendo comentários também nas leituras do livro de Atos dos Apóstolos. Então deixa aí o seu comentário, faça a sua pergunta, dê a sua curtida, que eu vou estar deixando um abraço aqui para você. Então vamos ver o que Paulo diz em sua defesa aqui no capítulo de número 22. E mais uma vez eu lembro vocês, curtam, comentem, façam perguntas, compartilhem o vídeo e vamos à leitura de hoje. Então vamos ver, Paulo aqui, né, em pé, em frente àquele povo, ficou em pé lá naquelas escadarias lá e pediu para que tivesse o direito da sua defesa. Então vamos ver o seu discurso em sua defesa. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, então veja bem, quando ele começou a falar em hebraico, aí o povo respeitou, né? Teve respeito geral. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ele explicando a sua cidadania, que ele, né, nasceu em Tarso da Cilícia, mas foi criado ali, junto com Gamaliel, e aprendeu as leis de Moisés. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então ele fala, olha, eu persegui essa fé, eu persegui esse povo, eu tinha cartas, eu estava a caminho de Damasco para poder mandar prender esse povo, vocês sabem muito bem disso, e tá aqui o sumo sacerdote que é testemunho, que foi uns dos quais me deu a carta para ir lá prender os cristãos. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem é, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão do que estava comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bons testemunhos de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apressando-se disse-me, Saulo, irmão, recobre a vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas que justo e ouças a voz da sua boca. E vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Veja bem, Paulo aqui começa a contar para ele sobre a sua conversão, sobre o encontro que ele teve com Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir os discípulos, para mandar prender, para mandar açoitar. Então aqui ele está contando a experiência que ele teve com Deus e como que Jesus apareceu para ele e falou aquelas coisas para ele, e como ele se encontrou com Ananias, e ali ele foi batizado e tal, e como Deus o chamou para esta missão.
aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Aí ele fala que depois disso ele foi para o templo, estava ali orando, e quando estava orando foi arrebatado, teve um arrebatamento de sentidos. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então veja bem, aqui ele está falando, olha, eu vim para Jerusalém para poder pregar para vocês, anunciar a salvação para vocês, mas enquanto eu estava no templo orando, eu fui arrebatado. Então Deus me falou, sai de Jerusalém, vai embora, porque aqui em Jerusalém ninguém vai te dar ouvidos. Então ele já começou a explicar para eles o porquê que ele saiu e foi pregar em outros lugares. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes do que os matavam. Veja bem, então aqui ele discutindo com Deus na visão dele, falou, Senhor, mas o Senhor sabe que eu mandava matar, eu mandava prender, e eu estava ali na morte de Estevão, então eu preciso estar aqui para poder testemunhar essas coisas. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E Deus falou com ele, não, mas eu não quero você aqui pregando para os judeus, eu quero que você vá anunciar para os gentios que estão em outras cidades, em outros lugares. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, então veja bem, o povo estava todo mundo caladinho, escutando o que Paulo ia dizer à sua defesa, até que ele falou isso. Quando ele falou isso, veja o que aconteceu. Ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Ou seja, mata esse homem, faz ele calar a boca. E clamando eles, o arrojando de si as vestes, o lançaram e lançando pó para o ar. Então ele clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar. O povo ficou irado e começaram a gritar, mata esse homem, mata esse homem. Tiraram as vestes deles e começaram a balançar e levantar poeira e fazer aquele alvoroço, mata esse homem, mata esse homem. Tava tudo bem, todo mundo escutando Paulo quando ele começou a falar em hebraico e começou a falar do encontro dele com Deus, até aí tudo bem. Mas quando ele falou que Deus falou para ele que não era para pregar para os judeus, mas que era para ir pregar para os gentios, aí pronto, a ira se levantou, o negócio ficou feio. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites. Olha só, examinar com açoites, para saber por que causa assim clamava contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Lá vai ele aqui invocando a cidadania romana. Quando era necessário, ele falava que era judeu. Quando era conveniente, ele falava que era romano. Então, quando amarraram ele, falaram assim, vão levar ele lá para a prisão, né? Para Fortaleza, e vamos dar uma coça nele lá e vamos interrogar ele. Ele fala assim, uai, é certo vocês levarem um cidadão romano preso sem antes julgar? Ó, o cara era esperto. E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vai fazer, porque esse homem é romano. Lembra vocês que na época, Jerusalém, Israel, eles estavam sob o domínio de Roma, sob o domínio de César. Então, qualquer coisa que eles fizessem contra um cidadão romano, o negócio ia ficar feio para eles. Aí veja o que aconteceu. E vindo o tribuno disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele falou, sim, falou, claro. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Então veja bem, o tribunal chega e fala assim, você é romano? Ele falou, sou. Ele falou, mas como? Eu para conseguir a cidadania romana, eu tive que pagar muito dinheiro. Quantos de nós aqui, né, teve que investir muito para poder conseguir a cidadania americana, né? Não custou, não foi fácil e não foi barato, né? E a mesma coisa acontecia naqueles dias lá, né? Um dos tribunos lá vira para ele e fala assim, como que você conseguiu cidadania romana? Eu tive que pagar muito dinheiro. E Paulo falou, mas eu não, eu sou de nascença, né? Eu sou romano de nascença.
E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que tinha o amarrado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então veja bem, aqui Paulo apela para a sua cidadania romana. Quando ele viu que o trem ficou feio, que os judeus não queriam dar ouvidos para ele e que ele começou a dar o testemunho dele, quando ele falou que Deus chamou ele para pregar para os gentios, o povo ficou irado e mandou que o matassem. E eles o levaram para o tribuno para que o açoitassem e o interrogassem ali e, enfim, queriam acabar com a vida dele. Porém, quando ele apelou para a cidadania romana, eles falaram, opa, peraí, agora o negócio muda de figura, né? Então mandou que soltassem ele e chamaram os sumos sacerdotes para poder entender qual era a acusação contra Paulo, né? Porque eles até agora eles não estavam entendendo muito bem o porquê que aquele povo queria a morte dele, qual era a acusação. Então, é isso que aconteceu. Então, no dia seguinte, eles queriam saber certo porque ele era acusado pelos judeus, soltou da prisão e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então veja bem, aqui Paulo mais uma vez é confrontado e colocado diante dos sumos sacerdotes e daqueles que o acusavam. E aí nós vamos saber amanhã o desenrolar dessa história, que vai ser no capítulo de número 23. Então aqui no capítulo 22 a gente viu que Paulo começou o seu discurso, né, com a sua própria defesa, foi interrompido pela multidão, pelo alvoroço, e agora ele seria ouvido somente por aquelas pessoas de interesse, o tribuno e os principais dos sacerdotes, para poder entender o que é que estava acontecendo ali. Ele ia ser ouvido, né, por aquelas pessoas envolvidas ali. Então ficamos aqui com a história de Paulo, né, e mais uma lição para nós, que a palavra de Deus diz que nós temos que ser... como é que é o versículo? Humildes como a pomba, mas sagaz como a serpente. Acho que é isso mesmo que diz. Humildes... Eu vou procurar depois e falo para vocês. Mas diz o seguinte, que a gente tem que ser humilde quando deve ser humilde, mas quando é necessário, nós também devemos ser espertos, né? E ser esperto não é mentir, não é passar a perna nas pessoas, mas ser esperto é você entender os seus direitos de cidadão, é você entender a sua posição de cidadão e você reivindicar os seus direitos. Então, você usar a justiça a seu favor dentro do seu direito não é ilegal, não é você prejudicar ninguém, não é você estar fazendo nada de errado, mas é você reivindicar os seus direitos de cidadão quando você está dentro do seu direito. Não é você usar o seu direito, abusar o seu direito para prejudicar alguém ou para se beneficiar de maneira ilícita, mas é usar de maneira correta desde que você esteja dentro daquele seu direito, né? Até isso a Bíblia nos ensina, que nós devemos sim utilizar os nossos direitos de cidadão. A gente não deve temer quando você está fazendo tudo certo, você está no seu direito, você não deve temer nada e nem a ninguém, porque Deus honra aquele que é justo, Deus honra aquele que é honesto. E Deus sempre julga a nossa causa. Quando colocamos diante dele, somos sinceros diante do Senhor. Amém? Um beijo no coração de vocês. Até amanhã no próximo capítulo para a gente ver o desenrolar dessa história, o que vai acontecer aqui no Tribunal de Paulo. Não perca o próximo episódio. Compartilhe, curta e faça o seu comentário e suas perguntas no vídeo. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.